castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder conversar contigo nessa manhã, nesse dia do Senhor, neste domingo. Não sei se tu vais me assistir nesse domingo ou ao longo da semana, mas quando fores assistir, que a bondosa, graciosa e misericordiosa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus queridos. É uma satisfação enorme, uma satisfação imensa, é um santo privilégio meu poder compartilhar contigo a palavra do Senhor neste dia tão especial. A palavra com a qual Deus quer falar ao nosso coração nesta manhã é a palavra do livro do profeta Jeremias, o capítulo 7, os versículos 1 a 11, que dizem o seguinte: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Vá à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Se vocês abandonarem os seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: O templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça, se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses. Então permitirei que fiquem nesta terra, que há muito tempo dei aos seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses, e depois vir aqui, se apresentar diante de mim, em meu templo, e dizer: Estamos seguros, para depois voltar a praticar todas estas coisas detestáveis? Vocês mesmos não reconhecem que este templo, que leva meu nome, se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. A ti que me dá honra da tua audiência nessa manhã, a palavra do Senhor vem a nós de uma maneira muito clara, objetiva e direta por meio do profeta Jeremias, falando sobre a espiritualidade do templo e sobre a vivência cotidiana da espiritualidade. O templo de Jerusalém, o templo de Deus, o templo que foi construído em honra e louvor a Deus, a Javé, o nome que Deus ganha no Antigo Testamento, foi por muitas gerações o centro da espiritualidade, o centro da adoração, o centro da vivência da fé. O templo foi por muitas gerações o lugar de adoração, o lugar de culto, o lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para viver a sua espiritualidade. Mas muito antes do templo, o povo de Israel era o povo que adorava a Deus no tabernáculo. Quando eram nômades, quando estavam em peregrinação, o povo de Israel adorava a Deus no tabernáculo. O tabernáculo era desmontado e toda vez que o povo mudava de um lugar para o outro, o tabernáculo era desmontado e montado de novo. E chegou o dia em que o povo de Israel deseja ter um templo. Assim como eles desejaram também ter uma monarquia, ser um império, assim também o povo de Israel desejou o templo. E esse desejo também brotou no coração de Davi. E Davi queria construir o templo e Deus disse: não tu, mas sim teu filho. E Salomão então constrói o templo, o lugar de adoração, o lugar onde o povo de Israel passou a viver a sua espiritualidade de uma maneira muito intensa, vivendo uma vida onde havia constantemente sacrifícios, uma vida onde o templo era fundamental na espiritualidade. Aliás, é impressionante como o templo tem um lugar importante na espiritualidade
de qualquer confissão religiosa. É impressionante como nós, humanos, precisamos de um local, de um lugar para dizer: aqui é o lugar de adoração, aqui é o lugar do culto, aqui é o lugar de exaltar, de glorificar, de louvar o nome de Deus. E quando veio a pandemia, ela trouxe para dentro da vivência da espiritualidade cristã uma crise muito grande, porque de repente, de um momento ao outro, os cristãos já não podiam mais adentrar o templo, e muitos ficaram completamente perdidos. Tá, e agora? Como é que vai ser? Como é que a gente vive a fé? Como é que a gente cultua a Deus? Como é que a gente adora a Deus? Como é que a gente vive a fé se a gente não pode ir para o culto? Como é que a gente vive a espiritualidade se a gente não pode viver a comunhão? Como é que a gente vive a espiritualidade se a gente não pode adentrar as portas do templo? Hoje os templos estão abertos, hoje estamos vivendo um novo momento da vida da igreja, mas o ser humano continua necessitando de um lugar para dizer: aqui é um lugar santo. E uma das formas que ao longo da história da igreja se usou para desarticular os cristãos de uma cidade era quando essa cidade era tomada por algum outro povo que não fosse cristão. Uma das primeiras coisas que se fazia era, no local da igreja, construir ou uma mesquita ou um outro lugar, ou um outro templo de adoração a um outro Deus. Se eu penso, por exemplo, no tempo da disputa ferrenha entre muçulmanos e cristãos por territórios no antigo continente, na Europa, muitos lugares onde havia uma igreja, foi construída uma mesquita. Quando os cristãos tomaram de novo aquela cidade, aquela mesquita foi destruída, a igreja foi reconstruída, porque é considerado ali local sagrado, local santo. O ser humano tem a necessidade dos seus locais sagrados, o ser humano tem a necessidade dos seus lugares santos, o ser humano tem essa necessidade, isso é intrínseco ao ser humano, ter essa consciência de que este chão é chão sagrado, é chão santo. E assim também na espiritualidade israelita, por muitos anos, gerações e gerações viveram a espiritualidade do templo, viveram a espiritualidade do culto, viveram a espiritualidade do local santo, do templo, do santo dos santos, do lugar do sacrifício, do lugar onde havia o profeta, do lugar onde havia o sacerdote, onde estava o sumo sacerdote e toda a hierarquia envolvida no templo. E queridos, quando o templo de Jerusalém foi construído, quando o templo de Jerusalém surgiu como um local sagrado, como uma colina sagrada, como um local santo, também com isso acontece uma mudança na forma de viver a fé por parte dos israelitas. Os israelitas se tornaram cada vez mais um povo que necessitava do templo para a vivência da sua fé, que necessitavam do templo para a adoração. Começou a haver uma nova espiritualidade, uma dissociação entre a adoração no templo e a vivência no dia a dia. Fé se vive no templo, dia a dia é outra história. Começa a acontecer uma dicotomia, e diante dessa dicotomia, ou seja, uma coisa no templo, outra coisa fora do templo, vem o profeta Jeremias e fala de maneira muito firme ao povo de Israel, dizendo: ei, vocês acham que podem vir aqui no templo, adorar a Deus, cultuar a Deus, fazer todas as prerrogativas que o culto exige? Vocês acham que podem fazer tudo isso, mas lá fora, no dia a dia, vocês podem ser idólatras, adúlteros, vocês podem descuidar do próximo? É isso mesmo? Vocês que consideram esse lugar um lugar de segurança, quero dizer para vocês, palavras de Jeremias, que eu estou dizendo à minha maneira, vocês que consideram o templo um lugar seguro, um lugar onde vocês se sentem amparados e protegidos, esqueçam, isso não vai mais ser assim. E Deus está de alguma forma ameaçando o povo de Israel, através do profeta Jeremias.
E vocês podem imaginar que isso também gera reações na sociedade israelita daquele tempo. O profeta Jeremias vem e anuncia, ou melhor, denuncia a incoerência, a inconsistência, a dissonância que existe entre vida no templo e vida no dia a dia. Ele vem e denuncia isso e diz: olha, parem com isso, assim não pode ser, desse jeito não dá. Por isso eu quero dizer para vocês que Deus não vai deixar isso impune. É o que Jeremias vem e anuncia. O que Jeremias faz aqui é uma denúncia dessa dicotomia, ou seja, dessas duas incoerências. O templo é uma coisa, fora do templo é outra, e ele faz um apelo para coerência, ele faz um apelo para a essência, ele faz um apelo à integridade, ele faz um apelo à verdadeira espiritualidade e adoração. O que Jeremias, em outras palavras, está dizendo aos israelitas é: sejam coerentes, sejam coerentes. No templo vocês adoram a Deus dizendo: Senhor, Senhor, és o único Senhor, então vivam isso também no dia a dia. O profeta Jeremias vem ao povo para dizer: olha, o templo tem sido o lugar onde vocês se enganam. Porque o Deus que está presente no templo, o Deus que é adorado no templo, quer ser também o Deus adorado no dia a dia, no trabalho, na escola, na sociedade, na vivência, de uma forma geral. No templo se dizia Senhor, Senhor, e as pessoas se sentiam seguras. Fora do templo havia idolatria, havia injustiça, havia corrupção, havia desleixo com os vulneráveis. Absolutamente incoerência entre o que se vivia no templo e o que se fazia fora dele. Mas é interessante como a gente percebe também que no ministério de Jesus, na vivência ensinada por Jesus, na espiritualidade ensinada por Jesus, no discurso de Jesus, também esse assunto ele é presente, ele é atual. Quando, por exemplo, Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 7, os versículos 21 a 23, o seguinte: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à minha lei. Tu que me dá honra da tua audiência nessa manhã, Jeremias e Jesus, as falas são absolutamente idênticas. Embora separados por um período de séculos, a fala de Jeremias e a fala de Jesus são absolutamente idênticas. A denúncia feita é absolutamente a mesma denúncia que Jeremias faz. A denúncia, melhor dizendo, da inconsistência entre a vida no culto e a vida no dia a dia. E aqui então nós chegamos ao ponto central desta mensagem. Muitas pessoas confundiam religiosidade com discipulado e discipulado com religiosidade. Por isso essa palavra de Jeremias, essa palavra de Jesus, ela é tão atual também para dentro dos nossos dias. Vivemos também tempos em que as pessoas se enganam e elas acabam se entregando a uma falsa segurança quando elas acham que a vivência da fé é ir no culto domingo de manhã. Eu não estou dizendo que ir ao culto, que participar das celebrações, que participar dos momentos de igreja reunida, que isso está errado, que isso está equivocado. Não me entenda mal. Eu estou dizendo que Jesus, Jeremias e tantos outros profetas, e a palavra bíblica vem a nós, dizendo a nós que a vivência da fé não acontece na igreja. A vivência da fé não acontece no templo, a vivência da fé acontece no dia a dia, e isso se chama discipulado, isso se chama viver o discipulado, isso se chama viver de maneira encarnada e atracional
o Evangelho de Jesus. Quem vive a sua fé de final de semana, ele não atrai para Jesus. Quem vive a sua fé de final de semana, ele se torna um repelente. Por quê? Porque, de alguma forma, os cristãos, ou os que assim se dizem cristãos, eles são observados. Tu é observado no teu trabalho, tu é observado na tua família, tu és observado no teu círculo de amizade, tu és observado, eu sou observado. E a maneira como eu vivo no dia a dia fala muito mais sobre mim do que aquilo que eu faço no domingo de manhã ou no domingo à noite. Muitas pessoas que estão no domingo de manhã, no domingo à noite no culto, que estão ali adorando, louvando a Deus, quando chega na segunda-feira, elas simplesmente não vivem a espiritualidade, não vivem a fé, não são seguidores de Jesus. A sua vida não está pautada pelos princípios, critérios e fundamentados no Evangelho de Jesus. Há uma dicotomia, há uma vida no templo, outra vida fora do templo. E é justamente para essa realidade de dicotomia que Jeremias vem e fala, e é para dentro dessa realidade de dicotomia que também Jesus vem e fala e diz: não seja assim. Jesus faz um apelo à não idolatria. E a idolatria muitas vezes não é nem a adoração, mas é um excesso de apego. É um excesso de apego. É um excesso de apego ao que eu tenho, ao que eu quero ter, ao que eu desejo. É um excesso de apego. A idolatria, ela é muito sutil e ela vem muitas vezes disfarçada. Muitas vezes disfarçada. E Jesus diz: não seja um idólatra, porque no domingo de manhã tu estás lá na igreja adorando a Deus exclusivamente. Porque quando começamos uma celebração, quando começamos um culto, nós o começamos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que a gente começa um culto. É dizendo em nome de quem a gente está ali reunido. Então, se tu está no domingo de manhã reunido em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu não posso, na segunda-feira, esquecer que esse Deus está comigo. Então, o que Jesus, o que Jeremias fazem aqui, é justamente dizer para nós: não seja idólatra, não seja egoísta. Olha ao teu redor, existem pessoas que necessitam do teu amor, da tua atitude de generosidade, da tua atitude de bondade, da tua atitude de misericórdia. Jesus com isso também vem a nós, Jeremias vem a nós e diz: não seja injusto, seja justo, seja correto, seja sensato, seja adequado. Que a tua postura seja uma postura que reflete a presença de Cristo, que reflete a presença do Deus Todo-Poderoso, que reflete a presença do Criador. Que a tua vivência no teu trabalho, na sociedade, enfim, nos lugares onde estás, reflitam a presença de Cristo. Jesus vem a nós e diz: olha, seja coerente, seja coerente. É impressionante como muitas vezes pessoas se transformam quando vestem a roupa de ir na igreja. Amados, queridos, dedicados, e na segunda-feira tudo se vai. Jesus nos chama à coerência, Jesus nos chama à integridade de sermos por completo dele, de sermos por completo sal e luz no mundo, de sermos por completo seguidores de Cristo, de sermos por completo discípulos de Cristo e discípulos que vivem a sua fé de segunda a segunda, independente do templo, independente do lugar de adoração, independente do culto, independente da banda que está lá na igreja, independente do pastor, independente de qualquer outra circunstância, mas que vive a sua fé de maneira comprometida, de maneira encarnada, de maneira completa, íntegra, de segunda a segunda. Jeremias vem a nós e nos faz um apelo e nos diz: olha, vocês que têm no templo a segurança, vocês que têm no culto a segurança, vocês que têm no pastor a segurança, vocês que têm em qualquer outra coisa a segurança que não no Deus verdadeiro, cuidado, porque isso vai ser
um problema. A pandemia ela trouxe um desigrejar. Nós de repente não podíamos mais ter a igreja. No início da pandemia, teve vários domingos que eu não tinha culto para fazer e eu ficava em casa meio estressado, pensando, mas não está certo isso. Que bom que hoje nós temos os nossos cultos presenciais de volta. Mas a vida com Deus, ela independe das paredes, ela independe do templo. A vida com Deus é vida encarnada, de segunda a segunda. Porque vida com Deus não é vida de religiosidade, é vida de discipulado. O religioso é aquele que, quando lhe é tirado o templo, ele não sabe mais o que fazer, porque a espiritualidade dele é ligada ao templo. Agora o cristão, o discípulo, ele sabe que pode tirar o templo, pode tirar o pastor, pode tirar a comunhão, pode tirar tudo isso. Ele vai sentir falta. Ele vai sentir falta do templo. Ele vai sentir falta do pastor, ele vai sentir falta do grupo de estudo bíblico, ele vai sentir falta do grupo pequeno, ele vai sentir falta do grupo de oásis, enfim, ele vai sentir falta das coisas que tinha na comunidade, mas ele não vai entender que a vida espiritual parou. Pelo contrário, ele vai dizer assim: eu continuo sendo sal do mundo, eu continuo sendo luz do mundo, eu continuo sendo o bom perfume de Cristo, para lembrar a pregação do domingo passado. Eu continuo sendo aquele que vive de maneira comprometida o Evangelho. De segunda a segunda, esteja eu onde estiver, em quais forem as circunstâncias. E aqui nós temos que ter clareza sobre uma coisa bem importante. Igrejas estão muitas vezes sofrendo um processo de esvaziamento. Sabe por quê? Porque ela não tem mais discípulos, ela tem religiosos. Igrejas passam por processos de esvaziamento quando ela não tem mais discípulos, quando ela só tem religiosos. E como é que a gente se torna um religioso? Quando a gente começa a gostar daquele momento de culto, daquele momento celebrativo. Então quer dizer, pastor, que eu não posso gostar? Não, meu querido, não é assim. Mas quando eu começo a entender que talvez a vida com Deus seja de fato viver no final de semana, então eu me torno um religioso. E aí eu vou começar a implicar se de repente na igreja falarem em trocar os bancos por cadeiras, ou falarem que vão pintar a igreja de outra cor, porque há 50, 60 anos é a mesma cor. O religioso, ele está no templo pelo templo. O discípulo está no templo por causa de Jesus. E ele sabe que se um dia ele perde o templo, a vida com Deus continua. A vida com Deus permanece. Um dos fatores de esvaziamento da igreja é quando as pessoas se tornam religiosas e esquecem que Deus nos chama a viver o discipulado. E viver o discipulado é viver de maneira encarnada o Evangelho. É viver o Evangelho de maneira encarnada. Onde eu estiver, sendo o bom perfume de Cristo, sendo a presença de Cristo, sendo aquele que sabe das suas fraquezas, das suas fragilidades, que sabe que sozinho ele vai envergonhar o nome de Deus, mas que com a presença de Cristo e a presença do Espírito Santo de Deus, enchendo a sua vida, enchendo o seu coração, enchendo, a presença de Deus enchendo aquele cristão, ele vai se tornar um cristão que atrai pessoas ao Evangelho. Religiosos repelem, discípulos atraem. Religiosos repelem. Por quê? Porque o religioso, ele vai ver que a igreja não precisa se atualizar, é gostoso, é confortável. Eu cresci numa comunidade onde a gente tinha a liturgia prussiana. Se o pastor Frederico der uma olhadinha nessa mensagem, ele vai confirmar de que a gente tinha liturgia prussiana. E eu gosto da liturgia prussiana. Tem algumas partes cantadas, elas me remetem à minha infância. Remetem lá aos anos 80, quando nós cantávamos Glória seja ao Pai e ao Filho. É gostoso ouvir isso.
O religioso ele vai dizer, isso é importante, nossa, como isso é bom. O discípulo vai dizer assim, é verdade, é importante, é louvor a Deus, é um jeito de cultuar, mas a gente tem que entender que o tempo mudou. E o discípulo vai dizer assim, nós temos que ser igreja para o nosso tempo. Nós temos que ser igreja para as pessoas que não conhecem a Cristo. Porque quem conhece a Cristo, ele entende que à medida que as gerações vão passando, a gente vai mudando o nosso jeito de cultuar a Deus, mas não vai mudando o objeto do culto, que é o Santo Trino Deus. Queridos, se hoje eu fosse celebrar um culto com a liturgia prussiana, eu ia gostar demais, porque ia me remeter a momentos maravilhosos da minha infância e adolescência. Mas a maioria dos que talvez me ouvem, que são mais jovens, que eu ia dizer assim, o que é isso, pastor? Tu está me entendendo? Jeremias está dando um chacoalhão no povo de Israel para que eles acordem, para que eles percebam a falsa ideia na qual eles estão acreditando, a ideia de que o templo é decisivo para a vivência da fé. Ele é importante, a igreja é importante, essa construção aqui de onde eu estou, de dentro da qual eu estou falando contigo, que é a Igreja Luterana do Fundo Canoas, é importante. Mas mais importante que tudo isso é saber que eu sou chamado a viver a fé, a viver essa realidade do simultaneamente justo e pecador no meu dia a dia, no trabalho, na sociedade, na escola, onde eu estiver. O Evangelho de Jesus é Evangelho encarnado, não é Evangelho de faz de conta, não é espiritualidade de final de semana. O discípulo entende-se como parte do corpo de Cristo. E aí vem a nossa mensagem, o nosso título da nossa pregação nessa manhã: fazer parte ou ser parte. O discípulo, ele sabe-se parte do corpo de Cristo, uma peça importante, uma parte importante, alguém que participa da presença de Cristo. O religioso, ele faz parte. Eu vou lá, eu participo, eu canto, eu até vou no coral, mas é isso, eu faço parte. O discípulo, ele é parte. E o discípulo entende que a missão que Deus deu à igreja não é a missão dada para o pastor, não é a missão dada para o presbitério e não é a missão dada para os líderes, é a missão dada para ele. E quando Jesus diz para os seus discípulos, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, Jesus não está dizendo isso para religiosos, porque o religioso não vai. O religioso, ele não vai. O religioso, ele vem, ele senta, ele ouve, ele escuta, ele gosta, ele contribui, ele ajuda, mas ele não se envolve. Por quê? Porque a missão é do clero. A missão é de quem está ganhando pago para fazer isso. Aí eu não sei o que fazer, eu encaminho para a secretária, eu encaminho para o pastor. A vivência do discipulado é a compreensão de que eu sou parte da missão, de que eu sou um instrumento na mão de Deus, de que eu não tenho todos os dons, mas eu posso fazer algo pelo meu próximo. E esse fazer algo pelo meu próximo muitas vezes exige de mim apenas demonstrar misericórdia, demonstrar amor, demonstrar bondade, demonstrar um braço estendido, um ouvido atento, uma oração, um abraço, um aconchego, um convite. O discípulo sabe-se parte do corpo. O religioso, ele faz parte do corpo. Ele faz parte da igreja, ele faz parte da comunidade, mas ele não entende que ele é parte da missão que Deus deu a essa comunidade. O discípulo, ele é propositivo, o discípulo elogia,
O discípulo consegue perceber as coisas boas que nós temos na nossa comunidade. O discípulo consegue entender que ele pode fazer algo para melhorar. O discípulo consegue entender que ele é o cara que consegue, de alguma forma, ser uma influência sobre o outro. O religioso não. O religioso é crítico. Mas ele é um crítico não propositivo, ele é um crítico ácido. Não, porque isso não dá para fazer. Sempre foi assim. O religioso repele, o discípulo atrai. O religioso é o chato, o discípulo é o amor encarnado. No grupo de discípulos de Jesus, havia discípulos e havia religiosos. E isso a gente vê ao longo da caminhada. Quando Jesus sobe ao céu, a chamada ascensão, Jesus deixa o grupo de discípulos com uma missão. E é interessante que a Bíblia silencia, sobre a maioria dos discípulos o que aconteceu. Tem um livro muito interessante de um pastor batista de Porto Alegre, intitulado 12 Homens e uma Missão. É um livro publicado pela editora Bom Pastor, se eu não me engano. Eu tenho esse livro. E ele tenta, esse pastor de Porto Alegre, fazer um resgate histórico do que foi feito da missão dada aos discípulos de Jesus. É muito interessante a gente ler. Por exemplo, para onde foi Tiago, para onde foi Mateus, para onde foram os discípulos de Jesus. A gente ouve falar do Pedro, a gente ouve falar um pouquinho do Tiago, a gente ouve falar um pouquinho ainda de Marcos, de Mateus, porque os evangelhos ali e tal, e depois some na poeira. E aí começa propriamente a história cristã, sendo marcada por alguém que nem era do grupo dos discípulos, que era Paulo. E esse pastor, então, ele faz um resgate histórico muito interessante. Quero recomendar a leitura, 12 Homens e uma Missão. O livro, eu não lembro, Aramis de Barros é o autor, e vale muito a pena a leitura desse livro. Mas os discípulos entenderam, então, a partir do momento que Jesus foi assunto ao céu, que Jesus subiu ao céu, eles entenderam que eles eram parte da missão e eles foram para o mundo afora. E muitos só entenderam que Deus os chamava para serem discípulos depois de serem confrontados com a sua religiosidade. E aí eu penso no Pedro. Numa certa ocasião, livro de Atos, nos é dito que um homem procuraria, Cornélio, um estrangeiro, procuraria Pedro para conversar. E Pedro não aceitaria Cornélio, se Deus não tivesse dado a ele um sonho e dito assim: olha, cara, aquilo que Deus santificou não é impuro aos homens. Está lá, pode ler no início do livro de Atos. Pedro teve que ser confrontado de novo com a sua religiosidade. Pedro, ele, embora tenha vivido momentos intensos na sua caminhada com Cristo, ele vai, na verdade, sendo transformado de religioso em discípulo. E facilmente a gente cai na religiosidade. Eu falo agora de mim como pastor. É muito fácil de ser um pastor religioso. Aliás, essa é uma das ideias, que circulam na cabeça das pessoas, de que tu é pastor, tu é padre, então tu é um religioso. Eu não sou religioso, eu sou um discípulo de Jesus, e eu quero morrer discípulo de Jesus, e enquanto eu viver eu quero ser discípulo de Jesus, e eu quero que as pessoas vejam na minha vida a coerência do pregador de domingo de manhã, com a vivência do pai de família na segunda-feira, que não é perfeito, mas que tem uma busca intensa por viver o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é o Evangelho que nos chama para a vivência da coerência, da integridade, da justiça. É o Evangelho que nos chama para a vivência de 2 mandamentos apenas: a vivência do amor a Deus e do amor ao próximo. Mateus 22 faz uma síntese muito bem feita de todo o ensinamento de Cristo.
Quando Jesus é perguntado quais os 2 grandes mandamentos, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, viver o discipulado de Jesus é viver isso, é viver o amor a Deus sobre todas as coisas, é viver o amor ao próximo como a gente mesmo. E amar o nosso próximo, cá entre nós, é algo difícil demais, porque a gente ama quem a gente gosta. Mas o cara que vive enchendo a paciência, o cara que vive tirando a gente do sério, o cara que vive irritando a gente, como é difícil amar. Mas é ali que a gente vê o discípulo do religioso, é ali que a gente distingue. E a igreja, as comunidades, sejam da ISLB, sejam de qual for a denominação cristã, são igrejas que estão repletas de discípulos, mas também repletas de religiosos. E a Bíblia nos dá critérios para saber o que é o que, quem é o que, melhor dizendo. Mas não cabe a mim separar o joio do trigo. Não cabe a mim separar o religioso do discípulo. Esse juízo pertence ao Senhor. Mas uma coisa a gente pode dizer com certa segurança: a nossa vida fala mais sobre nós. A nossa vida, de segunda a sábado, fala mais sobre nós do que a nossa vida no domingo de manhã na igreja. A nossa vida lá fora do templo, fora da igreja, fora da comunidade, fora dos meus iguais, fora dos meus pares, ela fala muito mais do que a vida aqui dentro. A pergunta que eu preciso me fazer, e que tu, meu querido espectador, que me dá a honra da tua audiência nesse dia, a pergunta que a gente precisa se fazer é: eu faço parte? Eu sou apenas um religioso? Ou eu sou parte? Eu sou parte da igreja? Eu sou parte do corpo de Cristo? Eu sou parte dessa comunidade? Eu sou parte daqueles que amam a Cristo? Eu sou parte daqueles que entendem que a missão foi dada por Jesus para a igreja, portanto para mim? Ou eu faço apenas parte, eu caminho junto, eu vou junto, mas na segunda-feira tudo volta ao que era antes? Fazer parte ou ser parte, a diferença é muito grande e muitas vezes elas se confundem, porque às vezes a gente conhece alguém que é extremamente religioso, mas que não é verdadeiramente discípulo, e às vezes a gente conhece alguém que é discípulo de verdade, com a diferença de que o discípulo nos convence de que o Evangelho é vida, de que o Evangelho é salvação, de que o Evangelho é amor, de que o Evangelho é vida nova, de que o Evangelho é uma vida de joelhos na presença de Cristo. O religioso não. O que eu sou? Religioso? Eu faço parte? Ou eu sou discípulo? Eu sou parte? Que essa pergunta nos incomode e nos inquiete e nos leve a uma reflexão constante, profunda, sincera, e que possamos perceber que a diferenciação entre a religiosidade e o discipulado vai ser decisivo para a subsistência da Igreja de Cristo na ISLB. Uma igreja de religiosos, ela não subsiste, ela está fadada ao fracasso, à ruína. Uma igreja de discípulos é uma igreja que está fadada a crescer, não pela arrogância, não pelo orgulho, não pela perfeição dos que da igreja fazem parte, mas ela está fadada a crescer. Por quê? Porque na vida dos cristãos a presença de Cristo vai fazer a diferença. E eu não falo de ética, eu falo de vida apenas vida. E a vida encampa a ética, encampa a moral, encampa o trabalho, encampa tudo. Discipulado é vida. Religiosidade é dicotomia. Religiosidade é estar fadado à ruína. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te cuide, que Deus te carregue em sua bondosas mãos. Amém.
Oramos. Senhor, obrigado que nós podemos ser teus discípulos e não apenas religiosos. Livra-nos, aliás, da religiosidade. Faz-nos viver uma vida de coerência, uma vida de integridade, uma vida de completude na tua presença. Guarda-nos, Senhor, em tuas mãos. Cuida de nós. Abençoa a nossa semana. Ampara-nos, Senhor, em tuas mãos. E que a tua palavra continue nos inquietando, nos incomodando e nos levando, Senhor, a uma profunda reflexão do que eu sou, ou religioso ou discípulo. E se eu sou religioso, Senhor, que o teu Espírito Santo me convença da necessidade de mudança e me ensina a ser teu discípulo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero te agradecer pela audiência, quero te agradecer pelo tempo, pelos teus ouvidos atentos, desejar sobre a tua casa, sobre a tua família, as bênçãos de Deus. Dizer também que nós somos imensamente gratos àqueles que no mês de janeiro ofertaram, aqueles que no mês de janeiro contribuíram, seja no carnê, seja no depósito bancário, no Pix, seja no envelope. Eu quero agradecer imensamente àqueles que nesse mês de janeiro foram fiéis nos seus dízimos, foram fiéis nas suas ofertas. Nós conseguimos fechar o mês de janeiro dentro das nossas expectativas e oramos a Deus para que nunca nos falte os recursos, para que o Evangelho possa alcançar os corações das pessoas. Nós queremos também nos próximos sábados, nos próximos finais de semana, dar início ao culto infantil, mas isso será comunicado também nas redes sociais da comunidade. E desde já, eu desejo a ti uma boa semana, que a paz de Deus te acompanhe, um forte abraço e até na semana que vem. Muito obrigado pela sua atenção, Deus esteja contigo e tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.